rosto. Então, tu não consegue, daqui para frente é inviável manter a regra do teto. Então, tu faz um teto lá com perspectiva de ser 10, 20 anos, passa poucos anos, já tem que rever ele, porque ele é infactível na prática. Então, como fazer um ajuste que não inviabilize a retomada do crescimento, ou seja, tu tem que gradualizar esse ajuste. Ele tem que ser feito para controlar a dívida, mas ele não pode ser de um modo que penalize demais a retomada do crescimento econômico. E aí é um trade-off bem complicado, né? Não é algo trivial de se lidar. E, em segundo lugar, como obter apoio social a um ajuste fiscal? Aí entra daí, digamos, a proposta, que acho que a gente pode discutir depois mais no debate, que é de um ajuste solidário, que não se sacrifique apenas no andar de baixo da sociedade. Ou seja, nós temos que ter reforma previdenciária, mas nós também temos que ter uma reforma tributária com progressividade e temos que ter uma reforma do regime fiscal que modelize o nosso regime fiscal. Há coisas mais modernas e mais eficientes sendo feitas na União Europeia. E é por aí que eu acho que nós tínhamos que estar caminhando. Aqui os meus pontos sobre a reforma da Previdência. Basicamente, aqui eu tento mostrar o seguinte: tem uma transição demográfica, a população está envelhecendo e nós temos um menor crescimento econômico. Ou seja, não tem como não ter uma reforma da Previdência. A economia brasileira precisaria estar crescendo uma média de 6% ao ano para estabilizar a despesa previdenciária em proporção do PIB. Então, é importante introduzir no regime geral e ampliar no regime próprio de servidores a idade mínima, né? Mas não se pode também perder de vista o lado da receita. Ou seja, não adianta só atacar pelo lado do gasto e minar a base de financiamento da Previdência, que ocorre, por exemplo, via flexibilização trabalhista e terceirização, né? Por que isso? Porque, como nós vamos ver pelo nosso modelo tributário vigente, principalmente para empresas do simples e do presumido, né, há um enorme incentivo para o sujeito, né, evadir da contribuição previdenciária abrindo a sua PJ. Né? Ele não paga daí contribuição previdenciária, não paga tributo sobre os dividendos distribuídos, e daí nós estamos minando a própria capacidade da arrecadação da Previdência. Por isso nós temos que corrigir esse problema que é agravado, né, pela terceirização, também via reforma tributária. Existem modelos bem legais, bem modernos, de tu lidar com essa questão na tributação dos lucros de dividendos sem afetar a rentabilidade do negócio. O modelo norueguês, por exemplo, é um desses. Tá? O modelo norueguês é um modelo, por exemplo, que ele tributa os dividendos distribuídos para acionistas, mas só acima de uma determinada rentabilidade, ou seja, o chamado lucro extraordinário. Né? E ao adotar essa forma de lucro extraordinário, que é uma rentabilidade em cima do capital, ele consegue separar o joio do trigo. Né? De repente, alguns grandes negócios, que são negócios de verdade, são renda do capital efetivo, ele pode até não ser tributado, dividendo distribuído, mas aquele PJ, aquele cara que não é renda do capital, que é renda do trabalho, na verdade, disfarçada, ele acaba sendo tributado por esse modelo norueguês. É o que os noruegueses e vários países fizeram para combater a transfiguração de renda do trabalho em renda do capital, mas a gente pode falar melhor sobre isso depois. Né? Quando eu for falar um pouco mais da reforma tributária, ou seja, eu não tenho dúvida de que a reforma tributária que tem sido discutida pelo Centro da Cidadania, a criação de um IVA, a unificação de tributos, é extremamente importante para a gente corrigir distorções econômicas e federativas, mas essa agenda tem que ser ampliada com uma reforma infraconstitucional no nosso modelo de tributação da renda. Era isso. Obrigado.
Muito obrigado, professor Sérgio Lubetti. Pode se sentar agora. Pessoal, a professora doutora Patrícia Palermo terá 30 minutos para falar. Queria que ela vá falar agora um pouco mais sobre as incertezas futuras e menos sobre o diagnóstico, porque eu acho que complementa bem a palestra do professor Sérgio. Bom, boa noite a todos. Então, vou conversar um pouquinho sobre esse cenário econômico que a gente encontra no ano de 2018 e que prepara a gente para o ano de 2019. Se a gente fosse olhar para o cenário de hoje, basicamente a gente poderia dizer que esse cenário é marcado por três questões. Uma retomada cíclica da nossa economia, uma inflação por hora controlada e uma forte incerteza de natureza política que contamina praticamente todas as decisões que se possa tomar dentro da nossa economia. Quando a gente olha essa capa de revista aqui, eu me lembro muito bem do momento em que ela apareceu, né? No momento que ela apareceu, foi um momento que as pessoas começaram a conversar mais sobre uma recuperação econômica. Eu quero contar para vocês que todo final de semana eu vou na casa do meu pai. Todo final de semana meu pai me pergunta como é que anda a economia. Eu disse, olha, os números estão melhorando, estão vindo um pouco melhores. Aí, eu não sei, não acredito muito. E todo final de semana essa mesma história se repete. Um belo dia, eu cheguei na casa dele e estava 0 hora lá. E na 0 hora estava na capa estampado. Finalmente, a economia começa a dar sinais de recuperação. Meu pai me olhou, mostrou o jornal e disse, olha, senhora, agora eu acredito que tem recuperação. Aí eu esperei assim, tu abre então o jornal e vê quem é que falou isso para 0 hora. Tinha sido eu, né? Então, as pessoas começaram a ler nos jornais que estava acontecendo uma recuperação. E essa recuperação começava a ganhar fôlego na mídia. Mas era uma recuperação que as pessoas de fato não sentiam no seu dia a dia. Era como se a gente fosse visitar um doente no hospital e olhasse para ele lá e ele estivesse exatamente do mesmo jeito que a gente tinha visto ele nos dias anteriores. Só que o médico do lado dizia, não, pode ter certeza que os exames estão ficando melhores. Mas o que a gente queria de verdade era ver ele sentado, falando e de repente correndo uma maratona. Mas não é isso que está acontecendo, né? Essa recuperação é uma recuperação que ganhou a fala dos economistas, mas ela ganhou de verdade muito pouca credibilidade das pessoas no dia a dia. Por quê? Porque é uma recuperação muito fraca, muito incipiente. Uma recuperação que pode ter ganho um pouco mais de força, se disseminado um pouco mais, mas é uma recuperação que não se manifesta necessariamente em todos os setores como uma recuperação como nós entendemos que seria uma recuperação. Se nós olhássemos, por exemplo, para o que está acontecendo na construção civil, a construção civil vive muito mais um cenário de despiora do que, de fato, de uma melhora, né? E esse cenário que a gente vive hoje de conjuntura é de uma recuperação que a gente sabia desde o início que seria um tanto lenta. Quando a gente olha as perdas que se teve nesses anos de 2015 e de 2016, eles são a maior perda que a gente teve em termos de PIB combinado, tá certo? Desde 30 e 31. Foram 8 trimestres consecutivos de queda da atividade econômica. Eu costumo dizer que quando a gente enxerga uma conjuntura deteriorada dessa maneira, eu trabalho muito com empresas, né? Então eu sempre vejo aquelas empresas que são compradas e aquelas empresas que conseguem vender. São coisas completamente diferentes, né? Quando a gente tem uma crise de 8 trimestres consecutivos, é como se a gente pegasse uma bola, tá? Uma bola que fosse de um metal muito duro e enfiasse ela dentro de um líquido corrosivo. Se a gente enfiasse essa bola de um material muito duro, muito resistente, muito corrosivo, por pouco tempo, só a camada externa era pedra, né? Era corroída. Se ela fica muito tempo lá dentro, isso começa a invadir. E o que a gente viu foi empresas que não sabiam o que era a palavra crise, viver uma crise. E por quê? Porque elas sofreram um processo de contaminação. Eram clientes que tinham perdas, eram fornecedores que tinham perdas, e isso viravam perdas das próprias empresas. Eu conheci gente que disse assim a mim, o meu diretor financeiro não sabe o que fazer, porque ele não sabe negociar dívida, ele só sabia negociar empréstimo para investimento.
E isso, de uma certa forma, paralisa intrinsecamente as empresas. E isso, ela aponta sentindo essa crise de fato. Essa crise que a gente enxerga aqui, né, é uma crise que basicamente ensaia esse processo de saída, mas que não consegue decolar o investimento, né? Se a gente olhar, por exemplo, a própria construção civil, ela vive uma crise do próprio setor combinada com a crise como um todo da economia. A gente não pode esquecer de todo o efeito da Lava Jato, principalmente sobre a construção pesada. E aí, fica nas mãos de quem fazer esse processo de recuperação do consumo das famílias. E o consumo das famílias tem uma capacidade de gerar crescimento menor do que seria um investimento gerado pelo investimento. O que a gente enxerga hoje, por exemplo, isso aqui é um mercado de trabalho baseado nas pessoas ocupadas. A gente sabe muito claramente aquele número de corte salteado das pessoas que estão desocupadas no Brasil. E a gente não olha muito para as pessoas que estão ocupadas no Brasil. As pessoas ocupadas no Brasil cresceram, né? E se a gente for olhar os dados ligados à mão de obra formal, existe até uma inconsistência, né, entre os números da PNAD com os números do CAGED. E essa inconsistência é grande, tá certo? E ela perturba até um pouco o termômetro aqui de como enxergar isso. Quando a gente enxerga isso aqui, a gente vê de 2007 para 2018 um aumento da população ocupada. E essa recuperação do mercado de trabalho, ainda que insuficiente, né, ela acaba tendo algum tipo de impacto na confiança dos consumidores, que foi o que acabou ajudando também a acontecer um pouco dessa recuperação na nossa economia ao longo do ano de 2017 e nesse primeiro trimestre aqui de 2018, que veio com o consumo das famílias também crescendo. O que a gente não pode esquecer jamais aqui, tá? Nesse período que a gente viveu de crise, a gente teve 3 grupos de pessoas. A gente teve o grupo de pessoas que eram as pessoas que ficaram durante todo o período ocupadas, que não perderam sua ocupação, ok? Que preservaram a sua renda. Nós temos as pessoas que perderam a ocupação e que foram reocupadas, e na maioria das vezes essas pessoas que se reocupam com renda menor, tá certo? E as pessoas que entraram no processo de desocupação ou que permaneceram desocupadas durante todo esse tempo, tá certo? O que a gente enxerga, né, que ajudou esse processo também a se aprofundar, e eu concordo plenamente que nós vivemos uma crise econômica aprofundada, uma crise política, foi o fato também de que muitas pessoas no Brasil que estavam ocupadas começaram a se portar como se desocupadas fossem. Eu brinco, né, que a gente fez trainee para pobre, tá? Então a pessoa começou a treinar para um empobrecimento possível. Então o cara chegava no supermercado e já dizia assim, olha, eu já não posso comprar isso, não posso comprar aquilo, não posso comprar aquilo outro. Mas por que você não pode comprar essas coisas? Porque vai que as coisas mudam. Então já estou me adaptando desde agora, né? E esse processo de antecipar até uma crise que não é sua, fez com que muita gente mudasse hábitos de consumo, mudasse o seu cotidiano. E a chave, tá? Nesse primeiro momento, enquanto esse mercado não ativa de fato, é fazer com que essas pessoas que ficaram sempre ocupadas retornem ao mercado. Isso não é algo fácil. Por quê? Porque a gente tem que mudar os sentimentos desses indivíduos e devolver para eles confiança para que eles voltem a consumir dentro da economia, tá certo? Quando a gente olha, por exemplo, nessa curva aqui, essa curva aqui mostra o que aconteceu com a inflação no Brasil nesse período. A inflação no Brasil nesse período passou por um processo de crescimento, então a gente viveu um mundo muito ruim ali, principalmente no ano de 2015, 2016, porque a gente convivia, além de uma taxa de crescimento muito baixa na nossa economia, a gente tinha uma inflação muito alta, né? Mas isso acabou caindo, né? Acabou sendo controlado. O que veio para explicar isso aqui? Uma política monetária apertada durante muito tempo, obviamente, a recessão que traz esse resultado para os preços, tá? E a gente teve uma ajuda muito interessante aqui da própria queda do preço dos alimentos. E isso é importante aqui em termos de preservação da renda das pessoas, principalmente da renda dos mais pobres. E esse espaço, né, que a gente teve de queda de processo inflacionário na nossa economia nos tempos recentes, possibilitou uma coisa muito importante, que foi, obviamente, a queda da taxa de juros.
Né? Essa taxa de juros, que está baixa em níveis históricos, que há uma dificuldade enorme de chegar na ponta, várias questões, né? Uma delas é pelo próprio nível de baixa concorrência bancária que existe, e também, eu vou dizer para vocês, do comportamento dos consumidores, porque as pessoas pesquisam para comprar calça, mas elas não pesquisam para pegar dinheiro, elas pegam sempre no seu banco, então isso reforça a capacidade dos bancos de fazerem certas entregas e certas cobranças. Mas essa baixa de taxa de juros aqui era algo que se esperava muito, que fosse desenhar empurrar desse processo de recuperação cíclica que o país vivia. Né? E por que isso? É uma coisa muito simples, né? O processo de recuperação que a gente estava vivenciando, ele é típico do ciclo econômico. Quando você tem uma atividade econômica ainda que baixa, os seus estoques acabam. Tem uma hora que você vai ter que fazer um investimento de reposição. Então, se acreditava que essa taxa de juros mais baixa pudesse fazer esse estímulo. E isso não aconteceu. E não aconteceu, entre outras coisas, pelas múltiplas incertezas que a gente tem dentro da economia. E uma das coisas mais relevantes que ronda esse processo é que existe um problema fiscal relevante, que não se sabe como quem ganhar vai lidar com ele. E esse problema fiscal relevante pode botar em xeque essa continuidade de uma taxa de juros baixa na nossa economia, ao mesmo tempo que ela acaba estipulando algum tipo de piso na nossa taxa de juros na economia. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente vê que o entrave que a gente tem das contas fiscais é um entrave muito relevante, porque a gente tem uma crise fiscal que precisa ser resolvida num espaço de tempo que não pode ser um tempo longo demais. A nossa crise fiscal, ela vai começar a dar sinais cada vez mais claros para as pessoas. Aqui no Estado do Sul, a gente vive uma crise fiscal, e a crise fiscal está batendo nas nossas portas. A crise fiscal virou um problema, entre outras coisas, de segurança. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, esse resultado, que é o resultado fiscal do setor público consolidado, a gente vê que houve uma inversão ali, né? De partir de um resultado primário positivo para uma inversão de resultado primário negativo que dura já há bastante tempo. Né? Desde 2014 a gente vem com primários negativos. Só que não se pode vivenciar primários negativos por toda a nossa história. A gente precisa reverter isso. O Roberto falou aqui, e eu concordo com ele, né? Houve uma combinação infeliz de algumas escolhas. Né? De um lado, a gente persistiu com gastos que eram gastos rígidos, gastos esses fixados muitas vezes em cima de receitas que eram temporárias. Então, criou-se gastos obrigatórios baseados em avanços de receitas que eram momentâneos, gerados via crescimento econômico. E, por outro lado, também houve muito gasto tributário. E esse gasto tributário minou, de uma certa forma, relevante a nossa capacidade de arrecadação no Estado brasileiro. E isso acabou conduzindo a gente para uma situação de déficit. E esse déficit acabou se revelando na evolução da nossa dívida pública. Né? Uma dívida pública que cresce e cresce a taxas muito significativas ano após ano. A questão toda é que, quando a gente fala de uma crise que nem essa, fiscal que a gente está vivendo, não tem mais como cortar o cafezinho. A gente precisa lidar com os problemas que são os problemas de fato, são os problemas que estruturalmente acompanham a economia brasileira. E aqui, na minha singela opinião, está um problema que precisa ser tratado com seriedade e, de novo, menos polarização e paixão no debate, né? Porque isso é um problema de todos nós. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, né, a questão dos gastos previdenciários, hoje os benefícios previdenciários tomam quase 42,5%, 43% praticamente, né, de toda a despesa primária do governo. Isso é muito. E mais que isso cresce estruturalmente, porque a gente criou condicionantes para que esse gasto tributário, que esses benefícios tributários cresçam ao longo do tempo. Então, toda vez, aí vem um nó, né? Toda vez que, se de um lado criam-se
necessidades de gastos cada vez maiores, de outro lado, se cria a necessidade de uma tributação também maior. Então, a gente precisa discutir isso para que isso seja minimamente equilibrado, para que o que se paga de tributo seja o que a população brasileira seja capaz de pagar e, principalmente, que aqueles benefícios que se entrega à sociedade ou ao funcionalismo público, que sejam algo que nós também sejamos capazes de pagar ao longo do tempo. Então, a gente precisa pensar muito na estruturação dos nossos gastos, fazer pactos que sejam pactos factíveis de serem cumpridos entre governo e sociedade. Quando a gente olha a questão da incerteza, eu acho que aí o ciclo se completa. Não? Nós vivemos uma recuperação cíclica, um período de inflação controlada, com taxa de juros baixa, que a gente poderia fazer com que, talvez, nesse processo, se desenrolasse uma expansão econômica um pouco mais relevante. Mas a incerteza sempre rondava a economia, E existiam incertezas que vinham do cenário externo e outras incertezas que vinham, obviamente, do cenário interno. Essa incerteza ela se magnificou enormemente ao longo do ano de 2018. Quando a gente olha, por exemplo, o cenário internacional, o que a gente enxerga, Vamos lá. Quando a gente olha para os Estados Unidos, eu gosto de falar disso aqui no Rio Grande do Sul, porque eu acho que todo mundo entende a minha metáfora, Todo mundo aqui toma chimarrão ou não? Toma chimarrão? Toma. Toma? Quando a gente tomar chimarrão, a água tem que ser fria ou quente? Quente, Mas a minha mãe me ensinou que não pode ser muito quente. Pode ferver água? Não, isso é o crime. Não pode ferver água. Aí uma pergunta básica, por que não pode ferver água? Queima erva? Porque queima erva, Queima erva, o gosto fica o quê? Amargo, Basicamente é isso que a gente pode levar essa metáfora para a economia americana também. O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma série de políticas que vão aquecer tanto a economia americana, tanto, que ela pode ferver. E se ela ferver, os resultados amargos vão ser sentidos. Como? Se você ativa demais uma economia, cedo ou tarde ela vai ter inflação. Como é que historicamente a economia americana tratou a questão da inflação? Olha, como ela fez historicamente foi, ou ela trazia a gente, por questões migracionais, ela aliviava assim as tensões no mercado de trabalho, ou ela importava. Se a gente olhar esses dois canais, são canais que estão sendo o quê? Fechados pela política do Trump. Se nós enxergarmos o que a gente vive hoje, em termos de já altas perspectivas de altas taxas de juros americanas, isso é um cenário muito ruim para países emergentes como nós. Por quê? Porque esse país jamais deixou de pagar suas dívidas. Ele tem uma história muito boa. E se agora ele confere rendimentos maiores e segurança, ele vai atrair recursos. E ele vai ganhar, e a moeda americana vai ganhar força em relação a todas as outras moedas. Por outro lado, essa tensão que se gera entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo, isso acaba refletindo no resto do mundo em menor crescimento econômico. E isso é muito ruim para um país que nem nós, que precisa muito desse crescimento no resto do mundo para continuar mudando. E essas coisas, que eram antes algumas incertezas que se tinham lá, acabam se concretizando no ano de 2018 e tornam um cenário internacional muito negativo para a economia brasileira. Se a gente pegar e olhar para o cenário interno, nós já temos um componente que é natural, que é da nossa fragilidade política. Nós temos um cenário político muito frágil. Aquilo que o Sérgio falou antes, eu também concordo. A gente vive de uma paralisia em termos governamentais. Eu vou dizer para vocês que, tirando a reforma trabalhista do ano passado, praticamente não se fez nada no Congresso Nacional desde maio do ano passado, quando teve todo o escândalo envolvendo o Temer. O final do governo Dilma também foi um governo de um tempo de grande paralisia. Quando o Congresso para, grande parte das políticas também param. E a economia reflete essa paralisia. A gente está diante de além dessa questão de estar convivendo com um governo extremamente enfraquecido, com um processo eleitoral que é muito difícil de ser entendido e de se saber direitinho o que vai sair dele. Porque tem muitas novidades no ar.
Vamos olhar a questão, por exemplo, relacionada à própria eleição. Essa eleição aqui, ela tem duas características bem diferentes das anteriores. Uma, é uma eleição pobre. No primeiro turno, se pode gastar para presidente 70 milhões e no segundo turno, 35 milhões. 70 mais 35, 105. Nesse momento, você deve estar se olhando e dizendo assim, mas nossa, a moça errou. Ela botou a eleição pobre. A eleição que elegeu a Dilma no último ano, na última eleição, gastou mais de 300 milhões para eleger ela. Né? Então a pergunta é, será que vamos saber fazer campanha com menos dinheiro? E se não souberem, de onde vai sair esse dinheiro? A segunda questão são que as eleições vão ser mais curtas. Os processos eleitorais antes tinham mais de 90 dias, agora vão ter menos de 50 dias. Onde você tem pouco tempo e pouco dinheiro, as estratégias precisam ser novas, tá certo? Essa vai ser a grande eleição que a gente vai verificar qual é o efeito de fato da televisão na votação, na capacidade dos indivíduos fazerem as suas escolhas eleitorais. Se a gente olhar lá, por exemplo, o Alckmin, ele tem um latifúndio em termos de horário de televisão. Né? Eu tenho um amigo meu que me falou uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte, a grande dificuldade é saber se dá um dia inteiro de televisão para vender Kodak com filme, faz as pessoas comprarem Kodak com filme. Será que ele vai ter capacidade nesse período de conseguir se mostrar como algo novo, renovado, competente, assim por diante? Hoje ele está em quarto lugar nas pesquisas. O segundo colocado atrás, melhor, o primeiro colocado na pesquisa, né, entre aqueles que são capazes de ser elegíveis, vai ter alguns segundos na televisão. Né? A gente viu que vai ter uma parte, vai dizer a primeira parte do nome, e detalhe que fala outra parte do nome. Mas nesse conjunto, olha só que interessante, você tem menos dinheiro e eleições mais curtas. Você não sabe mais se a TV tem a mesma força que tinha antes. Quem é que vem com toda a força? As redes sociais. As redes sociais vêm com uma força gigantesca. Tem pesquisas que mostram que a coisa que mais influencia no voto de alguém é a opinião das pessoas que cercam você. A sua família, os seus amigos, a pessoa que você tem confiança. Tá certo? Olha só que interessante. Quando você tem pouco dinheiro e tempo curto, talvez seja muito mais interessante do que se botar para frente, botar outras pessoas para trás. Por isso que tem tanta atenção para essa questão das fake news, tá certo? Porque quando você passa uma fake news para frente, antes de vocês lerem a notícia, vocês sempre leem quem passou para vocês. E a credibilidade está feita através da pessoa que passou aquilo para vocês. O WhatsApp vai ser algo muito, muito relevante nessas eleições. É muito difícil conseguir